Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Hoje quero falar um pouquinho mais sobre uma das novas empresas da Bolsa Brasileira. Vamos falar sobre a Redditor, um case novo na Bolsa. Vamos explicar um pouquinho mais dos números da companhia e também um olhar de longo prazo. Então, antes de tudo, te inscreve aqui embaixo do canal que você vai receber em primeira mão toda semana análise de ativos e também vai ajudar muito na jornada de investidor, principalmente por longo prazo. Aproveita, te inscreve, deixa o like e já ativa o sininho e bora pro vídeo! A Redditor é a maior rede integrada de cuidados de saúde no Brasil e ela foi fundada em 1977. Tem uma presença muito forte, principalmente nas regiões sudeste e nordeste do país. Além disso, é a maior rede privada de integração médica no país. Junta-se a isso uma referência na parte de câncer, o que é super importante para todos nós, além da parte de tecnologia, cirurgia robótica e cuidados especiais para a população. Então, a maior rede privada do país que tem um foco muito grande em tecnologia e trazer novos pontos de cuidados médicos para a população brasileira, trazendo pontos desde a prevenção até procedimentos de altíssima complexidade. Um pouco mais da companhia, deixa eu trazer para vocês alguns números importantes para a gente entender um pouco mais do case, principalmente porque ela recém fez a IPO e nós, como investidores, estamos conhecendo um pouco mais da empresa. Hoje, a Redditor ela tem 52 hospitais, 39 clínicas oncológicas, mais de 8.800 leitos, além de mais de 50 mil colaboradores e 90 mil médicos credenciados. Então, a gente pode ver que atualmente a Redditor ela realiza cerca de 3 milhões de atendimentos de emergência, mais de 240 mil cirurgias, 34 mil partos e 500 mil internações por ano. Então a gente pode ver o tamanho da operação, como é gigante, ela traz muitas fontes de receita e principalmente é uma operação de extrema complexidade. Entrando um pouco mais a fundo na questão dos hospitais, vamos dar uma olhada aonde está inserido. Como eu falei, principalmente na região sudeste e nordeste. Então a gente pode ver que dentro do Brasil a rede ela tem uma expressão muito forte nessas regiões, principalmente no Distrito Federal e São Paulo, onde tem a maioria dos hospitais atuais. Um dos principais pontos que a companhia utilizou para fazer a venda desse IPO é basicamente o aumento da receita bruta. Então a gente pode ver que a companhia faturou mais de 15 bilhões de reais no ano de 2020, um aumento médio de 5,3% se comparado ao ano de 2019. Historicamente, a companhia vem crescendo a um nível próximo de 10% ao ano, o que é algo super impressionante nesse setor que já é extremamente consolidado no Brasil. Óbvio que a gente tem inúmeros desafios na área de saúde, mas a gente pode ver como a Redditor conseguiu ter uma pujança, um tamanho enorme e uma representatividade muito forte junto à população brasileira. Em relação às margens, a gente pode ver um decréscimo do EBITDA no último ano. A companhia fechou com uma queda de 28% no EBITDA, um valor de EBITDA de 2,4 bilhões de reais. Historicamente veio crescendo, mas teve uma queda muito forte no último ano, principalmente pelo aumento dos custos da operação. Para explicar um pouquinho mais em relação a essa queda do EBITDA, vamos trazer os principais números da empresa até para explicar o que aconteceu nesse caso. Hoje a companhia ela tem um valor de mercado de 132 bilhões de reais. Ela é realmente muito grande. Nos últimos anos a companhia teve um crescimento muito grande. Também ela é listada no novo mercado dentro da área de saúde. Então a gente vê uma relação preço-lucro extremamente esticada, principalmente por essa queda no resultado do último ano. Além disso, a companhia tem uma relação de dívida líquida EBITDA de 13,30. É uma relação, eu acho, um pouquinho alta, principalmente no mercado de saúde, até porque a gente vê normalmente essas relações em empresas mais do setor elétrico e de agronegócio, que são setores mais perenes. Então, a gente pode ver um outro ponto também, o ROI, que hoje é de 4%, que eu acho baixo. Além disso, uma margem líquida de 3,3%. E eu me questiono, como que a gente vai investir em algo com uma margem líquida extremamente baixa? É um ponto importante que a gente tem que ter essa análise para verificar se vale a pena ou não, depois de todos os custos, uma margem líquida de 3,3%. Outro ponto importante aqui também é em relação à política de dividendos. Então a companhia tem como política de que pelo menos 25% do lucro líquido ajustado deve ser distribuído aos acionistas como dividendo anual obrigatório. Então um dos pontos também que a companhia ela vem crescendo e geralmente 25% do lucro líquido ela distribui aos acionistas. Falando em lucro líquido, vamos dar uma olhada nesse número. Então a gente vê uma queda muito grande em 2020, impactado principalmente pelos custos de operação e também pelos custos de pessoal. A companhia está tendo um extremo cuidado até para conseguir retornar a patamares anteriores, e é um ponto que a gente como investidor tem que olhar. Vale a pena a gente investir numa empresa com essa volatilidade tão grande? Faz sentido a gente colocar esse investimento na saúde brasileira? Então, quando a gente tem outras possibilidades até no exterior em relação a gente poder investir em locais onde tem mais renda para gastar com saúde,
saúde, esse é o ponto que a gente tem que ter um certo cuidado, até porque no Brasil a gente tem grande parte da saúde é pública. Então é um ponto que eu me questiono de vez em quando se faria sentido ou não a gente investir principalmente com essas oscilações na parte de EBITDA e lucro líquido e principalmente por talvez não ser o melhor ecossistema para a saúde privada em algum local. Ponto importante aqui é a relação de dívida líquida EBITDA. Então a gente vê que é uma relação que ficou estável nos últimos anos. A gente teve um pico de 3,3 que eu passei aqui no vídeo, mas agora fechou com uma relação de 2,3 no último resultado. Então é um ponto importante, mas vejo níveis saudáveis de relação dívida líquida EBITDA. Em relação à parte do endividamento, e é um ponto que a gente tem que ter extremo cuidado até pela essa gestão de caixa que a companhia está fazendo, a gente pode ver que o cronograma ele está bem alongado. Então hoje a companhia possui um caixa de 15,7 bilhões de reais. A gente vê que grande parte está a longo prazo, principalmente até porque a companhia tem muitos empréstimos vinculados à operação e também à parte de investimento e que tem um tempo de maturação dessa dívida. Então, ponto super importante. Eu fazia tempo que eu não via um cronograma de amortização tão alocado para o longo prazo, ganhando até de empresas elétricas. E também a gente pode ver que hoje a companhia tem uma dívida bruta de 21 bilhões de reais, com custo médio de CDI mais 1,8 ao ano, com um prazo médio de 5,3. Então a gente vê que a estruturação da dívida ela está excelente, está muito boa dentro dessa relação de dívida líquida 2,3 vezes. Ainda mais que não tem covenants. Covenants são alguns pontos em que, caso tenha algumas mexidas na economia, tanto na parte macro, o banco pode chamar a liquidação antecipada da operação. Então são pontos importantes que não tem nada atrelado a índice de alavancagem e é o ponto que as grandes tesourarias têm que ter um extremo cuidado nesse relacionamento com os bancos. Aproveitando, te inscreve aqui embaixo no canal. Toda semana eu trago análise de ativos, principalmente para a jornada de investidor de longo prazo. É importantíssimo a gente ter um olhar de longo prazo e tende a gerar frutos excelentes para a nossa carteira. Te inscreve, recebe o conteúdo e vamos lá. Então, pessoal, além dos números, um ponto que eu me questiono bastante é a gente ficar muito atento em relação ao ecossistema de saúde no país. Eu acredito ainda que o governo ele tem uma atuação muito grande em relação à parte de saúde, então a gente vê que a gente tem gaps enormes em atendimento, em qualidade do sistema básico, mas a gente vê que o governo ele tem muita ingerência sobre esse setor. Então, o governo tem ingerência sobre o setor elétrico, o governo tem ingerência sobre o agronegócio, mas dentro da saúde eu acredito que é um pouco mais. Então, em relação a isso, eu me questiono se faz sentido ou não a parte do investimento nessa empresa. Principalmente porque, caso ela vai aumentando a operação, cada vez mais o governo vai colocar os olhos em relação a isso. Então, eu me questiono muito se não vale a pena a gente investir em empresas de saúde lá nos Estados Unidos, na Ásia, em outros locais, em que a gente tem um ecossistema melhor para esse nível, para esse nicho de operação. Mas, ao mesmo tempo, com certeza, quando a gente tem inúmeros problemas, também temos inúmeras oportunidades. Caso a companhia consiga ajustar um pouco mais, unir as despesas operacionais, os custos administrativos e também o giro da operação, provavelmente ela vai conseguir voltar a patamares pré-IPO, até porque teve uma queda muito grande agora nos últimos resultados, o que impactou muito a lucratividade dela, consequentemente no preço da ação. Então, para quem gosta de saúde, para quem quer investir no Brasil, para quem vê esse setor com muito bons olhos, a Rede D'Or é uma bela opção para quem quer fazer investimento. Mas tenham extremamente cuidado, até porque a margem líquida está muito baixa nos últimos resultados. Acho importante ficar super atento. Faz sentido para ti ter esse papel por 5, 10, 15, 20 anos? Depende da análise de cada um. Eu deixo aberta essa resposta e também qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, até para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. Eu vou indo nessa, espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Bons investimentos e até a próxima!